Vamos começar louvando a Deus essa manhã com o corinho de número 41, Acordar Bem Cedo para Buscar Poder. Acordar bem cedo para buscar poder, ao romper do dia todo mal vencer. Sem esse poder não vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. O poder das trevas vem de todo lado, procurando os crentes que são descuidados. Sem esse poder não vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Corinho de número 50, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos continuar o louvor ao nosso Deus. Agora vamos cantar o hino de número 15 no Cantor Cristão e 250 no seu livro de coros. A Deus demos glória. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede
Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. É crer nos convida ao rasgo de amor dos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos ouvir agora a leitura da palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, tem como tema o amor de Deus e a rebeldia do povo. Assim diz a palavra do Senhor. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvintes de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a inutilidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não se conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás das coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trouxesse os seus deuses, postos que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois veio a ser presa.
Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra, dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mesfim e de Téfnis te passaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberdes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberdes a água do Eufrates? A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor em mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda que há muito quebrava, eu te julgo e rompia as tuas ataduras, dizias tu. Não quero ouvir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vinde, excelente, de semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Porque, pelo que ainda que te leves como salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como podes dizer, não estou maculada, mas ainda após os Baalins? Vê o teu rosto no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que ao ardor do cio sorve o vento, quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e da tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não é inútil, porque amo os estrangeiros e após eles irei. Como se envergonham o ladrão que o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia disseram, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizestes? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Ó, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um desertor? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais retornaremos a ti? Acaso se esqueceu a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Como dispões
bem os teus caminhos para buscardes o amor, pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes. Não surpreendidos o ato de roubar, apesar de todas essas coisas. Ainda dizes, estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo. Portanto dizes, não pequei. Que mudar leviano é esse dos seus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como fostes envergonhada na Assíria. Também daquele sairá das mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em que confiastes, e não terás sorte por meio deles. Amém. Vamos continuar louvando a nosso Deus com o corinho 181, andam procurando a razão de viver. Andam procurando a razão de viver, nesse mundo mal querem paz receber, fazem seus caminhos pensando em achar algo que na vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz com Jesus, aleluia, amém. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz com Jesus, aleluia, amém. Vamos ouvir agora o devocional. Hoje o devocional é com a família do missionário Joãozinho, lá no Piauí. Bom dia, irmãos. É um prazer estarmos com vocês por meio desse vídeo, compartilhando o devocional de hoje. Então vamos fazer o devocional. A Charlene vai aqui dizer o tema e a leitura que vamos fazer. Então o tema é virar e revirar. A leitura se encontra em Salmos 4. Então diz assim a palavra de Deus: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultais no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo me pego no sono, porque, Senhor, só tem me fazer repousar seguro. Então, o que faz ficar acordado à noite? Ultimamente, perco o sono revirando-me na cama, tentando descobrir a solução para um problema. Por fim, preocupo-me por não descansar o suficiente para encarar os desafios do dia seguinte. Parece familiar? Relações complicadas, futuro incerto, seja o que for, todos nós nos entregamos à preocupação no momento ou outro. O rei Davi estava visivelmente aflito ao escrever Salmos 4. A reputação dele estava sendo arruinada com acusações infundadas. Alguns questionavam a sua competência para governar. Talvez Davi sentisse raiva pelo tratamento tão injusto.
Com certeza, ele poderia ter passado noites remoendo isso. No entanto, lembro essas belas palavras: em paz me deitarei e dormirei. Charles Spurgeon explica bem esse texto ao escrever: deitando-se, entregou-se totalmente às mãos de outro, e na ausência de todo cuidado ele dormia. Havia ali perfeita confiança. O que inspirou tal confiança? Desde o início, Davi confiava que Deus responderia às suas orações e tinha a certeza de que, como Deus escolhera amá-lo, amorosamente supriria as suas necessidades. Que Deus nos ajude a descansar em seu poder e presença quando as preocupações nos ameaçam. Em seus braços soberanos e amorosos podemos deitar e dormir. Pai, obrigado por me ouvires quando te chamo. Entrego a ti minhas preocupações e descanso em teu poder e presença. Podemos entregar as nossas inquietações a Deus, pois Ele é totalmente confiável. E o versículo-chave é o 8. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Eu pedi aqui o Vicente para orar, encerrando aqui o devocional. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradeço mais um dia de vida que o Senhor nos tem dado, Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado nas nossas mesas, nunca tem faltado, Pai. Te agradeço pela proteção, o livramento. Também te peço pelos nossos irmãos, ó Pai, que estão em casa, nesse tempo, ó Pai, que o Senhor possa estar protegendo cada um, ó Pai, livrando também desse mal que está acontecendo no nosso mundo, ó Pai, que o Senhor venha nos estar protegendo, ó Pai, nos dando livramento todos os dias. Paizinho querido, te peço para a nossa família, ó Pai, que o Senhor venha estar abençoando esse tempo que a gente está fazendo para Ti, ó Pai, te louvando, te adorando, ó Pai. Te agradeço e te peço em nome de Jesus Cristo que eu te oro. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino 89, no livro de coro 256, O Poder do Sangue. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas do maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, serás no seu sangue o poder. Há poder, sim. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Para encerrarmos essa parte
do louvor, vamos entoar o corinho de número 133, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Que nós possamos passar esse dia todo exaltando ao nosso Deus em tudo aquilo que formos fazer. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Vamos ouvir agora a meditação com o pastor. Bom dia, amados irmãos. Paz e graça a todos. Desde já quero rogar as suas orações pela vida do pastor João Marcos, da cunhada dele. Foi diagnosticada também com Covid. Na manhã de hoje, ele iria estar aqui conosco trazendo o estudo da Palavra de Deus, porém não pôde vir, também não tinha como gravar porque estão isolados também. Vamos orar pela vida e a família do amado pastor João Marcos. E nessa manhã, quero juntamente com os amados dar continuidade à nossa sequência de estudos no nosso panorama doutrinário. Nós estamos trabalhando nisso já há algum tempo, nas nossas EBDs, e fizemos primeiramente a bibliologia, aprendendo sobre a origem da Bíblia, sobre como a Bíblia ela é autêntica, sobre a inspiração, a inerrância, os escritos que de fato são inspirados, como eles receberam essa qualificação de inspirados, como foi que os homens puderam identificar isso naqueles escritos que de fato foram inspirados. Logo em seguida nós entramos em uma doutrina muito forte das Escrituras, a doutrina a respeito do próprio Deus. Nós conhecemos essa doutrina como teologia propriamente dita, ou teontologia. Esse conjunto de doutrinas a respeito de quem Deus é, nos mostra a sua grandeza, revela os seus atributos, a forma que esse Deus exige com relação à nossa adoração a Ele.
Enfim, vimos diversos aspectos acerca das características do Deus Pai. Na manhã de hoje nós iremos entrar na nossa próxima doutrina. E uma das que eu diria ser mais atacada nos dias atuais, e não só nos dias atuais, mas também no decorrer da história. Essa doutrina que nós iremos começar a estudar sempre foi uma doutrina que foi por diversas vezes distorcida por pessoas buscando satisfazer as suas próprias convicções filosóficas e também os seus anseios no que diz respeito à doutrina, distorcendo a mensagem bíblica e o conteúdo bíblico concernente a essa doutrina. Estamos falando da cristologia, a doutrina acerca de Cristo, acerca do Deus Filho, acerca do próprio Deus encarnado. É essa doutrina que nós iremos passar a estudar. Na manhã de hoje nós iremos fazer algumas considerações importantes a respeito dessa doutrina. Iremos ver uma pequena introdução e nas próximas oportunidades estaremos discorrendo nos demais assuntos concernentes a essa doutrina. Mas antes da gente mergulhar nas Escrituras e começar a estudar juntos acerca da doutrina de Cristo, vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos ajude a compreender esse conteúdo, orar pelas famílias da igreja, orar pela situação da nossa cidade, do nosso estado, também do nosso país, orar para que os nossos governantes também, Deus possa mover o coração deles para o benefício da nossa nação. Então convido você a baixar sua cabeça em uma atitude reverente e orarmos ao nosso Deus nesse momento. Nosso Deus grandioso, Teu nome é exaltado através da Tua palavra e exaltado através da vida dos Teus servos. A natureza, Senhor, Te glorifica. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Pai amado, nós reconhecemos a Tua inteira soberania diante de tudo isso que tem acontecido nesse mundo. Nós reconhecemos, ó Pai, a Tua mão agindo poderosamente na vida da Tua igreja, dos Teus servos, e também movendo o mundo para cumprir os Teus decretos. Senhor amado, quero Te rogar pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, pela família do pastor João Marcos, que o Senhor conceda graça à família do irmão, eles possam se recuperar, no caso da irmã Francisquinha, se recuperar dessa doença que tem sido tão devastadora em todo o mundo, no nosso Brasil, no nosso estado, tem ceifado, Senhor, vidas de entes queridos, cujos nós não podemos, pelo menos, nem sepultar. Mas, Pai amado, o Senhor está no controle. Nós queremos Te pedir que o Senhor esteja nos protegendo, nos dando saúde, refrigério à alma, paciência para saber esperar, cuidando de cada família da nossa igreja, cada irmão, cada criança, cada jovem, cada senhora, cada homem, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando o nosso grupo, e não só a nós aqui, mas todos aqueles que fazem parte da família de Cristo. Também, ó Pai amado, Te pedimos por esse conteúdo que iremos começar a estudar da Tua palavra, que o Senhor nos abençoe no entendimento coerente daquilo que a Tua palavra ensina. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo Te oramos. Amém. A doutrina acerca de Cristo. Durante o tempo onde a igreja sobreviveu a diversas situações, logo depois que Cristo morreu, que ressuscitou, voltou ao céu, continuando o seu ministério através dos seus discípulos, através dos apóstolos, mostrado na igreja primitiva o quanto os irmãos primitivos tiveram que sofrer e enfrentar duras perseguições por causa do caminho. E depois de muito tempo, no ano 100, no ano 200, 300 e 400 depois de Cristo, surgiu concílios, grupos de
teólogos e pessoas que se juntaram para aprimorar e descrever de forma coerente e sistemática as doutrinas pregadas pelos pais da igreja, pelos apóstolos, por aqueles que no primeiro século estiveram com o Senhor Jesus Cristo e pregaram o evangelho do reino, assim como está mostrado e evidenciado nas sagradas letras da Escritura. Tem um concílio um concílio muito importante que aconteceu em Calcedônia, em 451, que diz o seguinte: fiéis aos santos pais da igreja, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado. Eles, com essa definição, mostram as características de pureza advindas de o Senhor, que é Deus e também é homem. Esse ser humano que se encarnou, o próprio Deus se encarnou em forma humana, foi reconhecido em forma humana, desempenhou um papel salvífico fundamental para a nossa salvação. Sem Jesus Cristo, sem Deus homem, a nossa salvação não poderia ser concretizada. A concretização da nossa salvação é mediante o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Esse Deus, que é 100% Deus e também 100% o homem. E em todas as coisas, na sua humanidade, semelhante a mim, semelhante a você. Porém, sem pecado. Aquilo que diferencia Jesus Cristo de mim e de você é que ele é Deus e não tem nele pecado nenhum. A figura de Jesus Cristo de Nazaré é, sem dúvida, a mais notável de toda a história. Em todos os lugares do mundo, é algo nítido ouvir falar da história de Jesus Cristo, o Nazareno. Para muitos, simplesmente o filho do carpinteiro. Para outros, um homem qualquer. Alguns dizem que era como um agitador, alguém que tinha ideais muito fortes, que conseguia arrastar multidões. Outros viam como um sociólogo, alguém que estava empenhado em simplesmente fazer o bem social. Outros viam Jesus Cristo como alguém que tinha poderes miraculosos. No entanto, esses poderes não subiam o seu status como Deus. Mas a Bíblia desmonta todas essas características e visões carnais e mostra que a palavra de Deus, a sublime palavra de Deus, ela de fato mostra que essa realidade é bem diferente. Aqui na palavra de Deus nós podemos ver em diversas passagens a respeito da humanidade de Cristo, da divindade de Cristo, do seu poder, dos seus feitos, onde nós iremos ver mais precisamente no decorrer do nosso estudo. Foi assim que as filosofias e seitas estranhas surgiram ao longo dos séculos, fazendo ousadas asseverações sobre Jesus, muitas vezes desprezando o que ele próprio disse de si mesmo ou o que os seus discípulos afirmaram acerca dele. A proliferação dessas seitas e teorias afastou muitas pessoas da verdade acerca de Cristo, proclamada pela igreja com base no testemunho da Bíblia. No decorrer dessa história, muitas pessoas negaram a divindade de Cristo, negaram a humanidade de Cristo, negaram os milagres de Jesus Cristo, negaram até a própria existência do Senhor Jesus Cristo. Muitos, nessa negativa sem fim, se perderam nessas discussões infrutíferas, nessas discussões que não os levavam a um raciocínio coerente com que a ortodoxia e as escrituras ensinam. E aí você vê vertentes dessas falsas doutrinas que pregam que Jesus Cristo não é Deus.
vertentes dessas heresias e seitas falsas que também estão pregando que Jesus Cristo já veio, encarnou até em forma de uma mulher, e de uma mulher chinesa. Tem uma vertente dessa doutrina, e tome muito cuidado com isso. Nos últimos tempos, essa seita tem se alastrado, e eles têm entrado em contato com membros de igrejas fundamentalistas e de outras igrejas para angariar essas pessoas para si, levando essas pessoas a essa sua falsa doutrina. Então tome cuidado. Tudo aquilo que é falsa doutrina tem aquele rótulozinho que tem lá nos frascos de veneno. Talvez você lembre, né, daquela caveirinha com 2 ossos assim, e dando uma advertência que aquilo causa perigo de morte. Isso também leva em consideração quando você vê falsa doutrina. Quando você vê a falsa doutrina, é como se você estivesse vendo uma caveirinha daquela, com aquele alerta dizendo, cuidado, perigo de morte. E aí, essas falsas doutrinas, essas heresias, conseguem arrastar pessoas para longe da verdadeira essência do Evangelho. Mas aqui nessa manhã nós iremos ver algumas verdades essenciais das Escrituras a respeito de Jesus Cristo. Essas verdades essenciais nós precisamos, irmãos, entender e guardá-las no nosso coração dia após dia, tendo o entendimento que essas verdades essenciais, elas são de fato essenciais para o nosso crescimento na fé, tendo o entendimento correto do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Senhor, o nosso soberano, o nosso Redentor. A primeira verdade essencial aqui é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E parece ser algo tão simplório, algo tão simples. Pastor, mas nós sabemos que Jesus Cristo sim é o Filho de Deus. Que relevância tem isso? Sim, tem muita relevância, e é exatamente isso que nós iremos ver nessa primeira verdade essencial, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quero, irmão, convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e no versículo 16. Aqui nós encontramos uma grande afirmação que o apóstolo Pedro fez quando Jesus interrogou os seus discípulos e disse: quem diz o povo ser o Filho do homem? E eles deram algumas respostas. Eles responderam: é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus sabia o que de fato estava passando no coração e na mente dos seus companheiros, na mente dos seus discípulos. Pedro, ele toma aquela posição de frente e ele responde à pergunta do Senhor Jesus Cristo num tom bem enfático, com convicção e certeza, não propriamente deles, mas dadas pelo Espírito Santo. Ele responde o seguinte no versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo aqui, ela tem um peso nessa passagem, porque se refere ao Messias, ao ungido, aquele que lá no Antigo Testamento tinha sido prometido ao povo de Israel, aquele que viria libertar o povo de Israel das opressões do governo humano e estabelecer o governo divino, aquele que iria reinar com cetro de ferro, iria subjugar todas as nações ao seu senhorio. E o povo de Israel esperava esse Redentor, não somente um Redentor da alma, mas um Redentor que iria libertá-los daquela escravidão e daquela opressão que há tanto tempo os assolava. E naquele momento estavam sob o governo do Império Romano, um governo que foi pesado, mas um governo que também preparou a chegada do Messias para executar o seu plano. Foi na plenitude dos tempos. E aqui,
além da palavra Cristo ela se destacar, ele afirma que ele é o Filho do Deus vivo. Isso mostra que Jesus Cristo, embora sendo homem, sendo humano no que diz respeito à matéria, carne e ossos, embora sendo assim a nossa semelhança, mas ele é Filho do Deus vivo. E isso, na cultura judaica e no entendimento que aqueles irmãos, que os discípulos estavam tendo naquele momento ali, era que o Filho é da mesma essência que o Pai. O Filho, ele é caracterizado pelaquilo que o Pai é. Então, se o Pai é Deus, se o Pai é o Senhor do universo, se o Pai é o Todo-Poderoso e demonstra essa sua grandeza através dos seus atributos, consequentemente, logicamente, aquele que é seu Filho, com respeito ao Messias, ao enviado, é da mesma essência que o Pai. Ou seja, Jesus Cristo sendo Filho, Jesus Cristo é plenamente Deus. Essa verdade essencial é uma verdade que é demonstrada desde os primeiros capítulos da Escritura, quando Deus forma a terra e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e toda a criação é feita através do auxílio do Espírito Santo e também do Deus Filho e do Deus Pai, a trindade, a triunidade unida no mesmo propósito da criação e manutenção. E na criação do homem, na formação desse homem, a trindade também está envolvida na formação do homem. O homem não foi feito somente à imagem e semelhança de Deus Pai, mas foi feito à imagem e semelhança desse Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma essência única, mas vista em três pessoas diferentes. E aqui nós encontramos a respeito do próprio Cristo, exercendo sua função de filho, submisso à vontade do Pai, esvaziou-se de toda a sua glória e, nessa atitude submissa, estava desenvolvendo o seu ministério para o meu benefício e o seu benefício. Essa verdade essencial para a igreja atual, ela não deve sair da nossa mente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa vida e as nossas convicções devem estar empenhadas em glorificar o nome desse Cristo, o nome desse Deus, o nome do nosso Redentor. Esse Deus triuno a quem nós servimos, ele merece e é digno de ser honrado em cada milímetro da nossa vida e em cada aspecto do nosso intelecto. A segunda verdade essencial que nós temos a analisar nessa manhã é que Jesus Cristo é o Deus homem, impecável, que morreu em lugar do ser humano, a fim de que, pelo seu sacrifício, o homem recebesse remissão dos pecados. E aí você pode olhar e ver a semelhança direta dessas verdades essenciais com a mensagem da salvação. E aqui, Jesus Cristo é Deus homem. Uma coisa que nós não podemos negar de forma nenhuma é sobre a humanidade de Cristo. Cristo, de fato, é um homem, e até hoje é um homem, tendo um corpo transformado, sendo as primícias da ressurreição, aquele que ressuscitou de uma vez por todas para nunca mais morrer. E aí você diz, sim, mas ele não ressuscitou a Lázaro? Sim, ressuscitou a Lázaro. E os outros que também foram ressuscitados na Bíblia? Sim, foram ressuscitados. Mas lembre que esses, embora ressuscitaram através do poder de Cristo, através do poder dos profetas, eles voltaram a morrer, passaram de novo pela morte física. O Senhor Jesus Cristo não, ele morreu e padeceu uma morte física uma única vez, ressuscitou em um corpo totalmente diferente, e a palavra de Deus diz que seremos como ele é, na semelhança do seu corpo, e ele subiu às alturas, subiu aos céus para nunca mais padecer, ou seja, para nunca mais morrer. Ele é as primícias da ressurreição. Nós, se morrermos antes do arrebatamento, nós estaremos com o Senhor no céu, mas na sua
volta para arrebatar a sua igreja, nós iremos receber um corpo transformado. Então, esse aspecto de que Jesus Cristo é o Deus homem impecável, nem Cristo não tinha pecado nenhum. Aí você diz, mas como é que pode, se Maria era pecadora, embora Jesus tenha sido o Espírito Santo, mas teve o contato direto em sua gestação com a mãe, com Maria. E aí, como é que nós podemos ver essa questão? Nós podemos ver aí um grande milagre, a manutenção do próprio Deus Pai e o Espírito Santo mantendo a pureza de Cristo. E nós sabemos também que o pecado é passado pelo o Pai, né? A semente é passada pelo Pai. A gestação está lá na barriga da mãe, mas a semente é passada pelo Pai. No caso de Jesus Cristo, um ato sobrenatural, onde ele foi preservado através do poder do Pai, do Espírito Santo e dele próprio, para estar incontaminado do pecado. E olhando para essa ótica, aquele que não tinha pecado, que nasceu e viveu uma vida comum, como todos nós vivemos e crescemos e desenvolvemos, esse Deus, ele teve que padecer em uma cruz. Ele teve que ser entregue lá na cruz como propiciação pelos nossos pecados. E essa propiciação, como diz lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 2 diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa propiciação, meus irmãos, é a satisfação das exigências, é satisfazer as exigências. Essa propiciação era um ato que o sacerdote fazia para que Deus se tornasse propício e a ira de Deus se aplacasse. Deus estava irado com o seu povo. E através do sacrifício e da propiciação, Deus se tornava propício ao seu povo. Deus tornava-se propício ao povo de Israel. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E como é que essa propiciação era feita? Existia na Arca da Aliança a parte interna, que era basicamente uma caixa onde estava ali guardado as tábuas dos 10 mandamentos, estava ali guardado também um pote com maná e o cajado de Arão, que floresceu quando Deus escolheu o seu sacerdote para servir no tabernáculo, a linhagem de Arão. E aí, o que estava guardado lá na Arca da Aliança eram esses itens. Em cima da Arca da Aliança existia uma tampa. E essa tampa, que tinha 2 querubins, com as faces voltadas para o interior dessa tampa, para o centro, olhando um para o outro, cujas asas se tocavam, era ali o propiciatório. Era ali, a Arca da Aliança ficava no mais interior do tabernáculo, num local chamado Santo dos Santos. Existia uma mureta de proteção, e assim que entrava no pátio do lugar santo, existia ali o altar de bronze, existia a bacia de bronze. Entrando para dentro da tenda, existia em um dos lados o candelabro, no outro lado existia a mesa dos pães, no centro, de fronte do véu do santuário, existia ali o altar de incenso, e no mais interior do tabernáculo existia o Santo dos Santos. Era ali que a Arca da Aliança era guardada. E era ali que a Shekinah, a glória de Deus, baixava sobre o tabernáculo, e a glória de Deus estava ali, naquele local. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer essa propiciação. Uma vez por ano ele entrava lá e oferecia esse sacrifício, pegava o sangue e aspergia em cima do propiciatório da Arca da Aliança,
para que Deus apaziguasse a sua ira em cima do seu povo. Deus estava irado com o povo de Israel, mas quando ele recebia aquele sacrifício, quando ele recebia o sangue e o incenso que subia às suas narinas, ele se tornava propício. Isso é o significado da palavra propiciação. E aqui a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar. Deus estava irado conosco, Deus estava irado com a nossa situação, e Cristo foi essa propiciação, foi esse pagamento da exigência feita pelo próprio Deus. Deus exigia um sacrifício e o Senhor Jesus Cristo entregou-se como esse sacrifício perfeito de uma vez por todas, tornando Deus propício a nós. Mas não é pelo fato de que Jesus Cristo morreu sendo a nossa propiciação que agora todo mundo está livre da ira de Deus. Pelo contrário, a verdade é que somente aqueles que se achegam a Jesus Cristo, confiando que Jesus Cristo é a sua propiciação, é que vão receber o perdão de Deus, e a ira de Deus vai ser aplacada em cima dessas pessoas. Porém, se nós não nos achegarmos a Cristo, reconhecendo que Ele é a nossa propiciação, e permanecemos ainda sob a ira de Deus, e essa ira que vai ser derramada sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 1 e versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Esse versículo, dentro do nosso contexto, mostra muito bem a obra do Senhor Jesus Cristo. Essa redenção, que é de fato libertação. Nós fomos libertos do pecado, nós fomos libertos das prisões de Satanás, para glorificar a Deus com entendimento a respeito de quem Jesus Cristo é. Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, esse texto também mostra que o Senhor Jesus Cristo morreu como nossa propiciação pelos nossos pecados, e esse sacrifício foi perfeito. Perfeição essa mostrada em Hebreus capítulo 9 e versículo 28, que diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Na verdade, esse texto ele quer dizer o seguinte: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, não de todos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Cristo, lá na cruz, ele recebeu sobre si o peso do meu pecado e do seu pecado. Cristo ofereceu o mais perfeito sacrifício para que nós pudéssemos ser salvos. Ele vai voltar a segunda vez, mas não para morrer e se associar com o pecado, levando ele em suas costas e pagando ele na cruz. Pelo contrário, ele vai voltar, mas para arrebatar, levar daqui aqueles que foram resgatados pela sua obra na cruz, que entregaram suas vidas a Ele como Senhor e Salvador, reconhecendo Ele como sua propiciação. Irmãos, nada pode nos salvar de qualquer tormento, seja físico ou espiritual, que não seja o Senhor. Nós temos vivido dias terríveis, dias de medo. O índice de crimes, assassinatos, suicídios tem surgido de forma alarmante em todas as mídias sociais que a gente vê.
quando vai olhar os índices de morte, além de ser pelo vírus, o Covid-19, são pessoas que já não suportam mais a paranoia de estar em casa, em isolamento social, e acabam pensando e imaginando besteira e acabam atentando contra a sua própria vida. E o inimigo tem investido na vida de pessoas para ceifar também. Mas não entenda que nós, como igreja, também estamos sob ataque. Satanás tem nos rodeado como um leão que ruge, procurando uma forma de nos devorar para nos levar a uma queda iminente, nos colocar em posições de tentação. E é nesse momento, meus amados, que nós devemos voltar os nossos olhos para as verdades essenciais das Escrituras a respeito de Jesus Cristo. Nós fomos livres do pecado. Nós temos um Deus que se compadece de nós porque Ele conhece as nossas fraquezas. Um Deus que Ele intercede por nós, um Deus que está junto a nós, velando por nossa vida. Um Deus que nos garante a sua volta, que nos garante que os sofrimentos do presente não se comparam com o que está reservado nos céus para nós. Nós vimos aqui, a primeira verdade essencial é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A segunda verdade essencial é que o Senhor Jesus Cristo, esse Deus homem, o nosso Deus homem, que é impecável, Ele morreu em nosso lugar para nos dar essa perfeita remissão dos pecados, mediante o seu sacrifício. E a terceira verdade essencial é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Parece coisas que, pastor, mas isso eu já sei. Mas essas verdades nós temos que aplicar para nós entendermos essa doutrina com mais profundidade a respeito de Cristo. Essa terceira verdade é demonstrada nos versículos do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 6, que diz assim as Escrituras: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Nessa situação, o anjo fala a Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, a respeito de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Em outros trechos bíblicos, nós encontramos relatos da ressurreição de Jesus Cristo, as aparições de Jesus Cristo, os eventos onde ele esteve presente, aqueles homens que iam num caminho para Emaús e que de forma sobrenatural encontraram-se com Jesus Cristo e foram discorrendo acerca dos problemas que aconteceram em Jerusalém, e lá Jesus Cristo começa a falar com eles e o coração deles começa a arder quando a palavra está sendo ministrada ao coração deles. Eles sentem uma profunda emoção, uma profunda convicção dos fatos que o Senhor estava falando ali para eles, porém eles não reconheceram. Apenas no partir do pão foi que eles reconheceram que se tratava do Senhor ressurreto. Amados irmãos, o nosso Deus, Ele ressuscitou, com propósitos bem definidos pelo Deus Pai com relação à nossa salvação. Como diz lá em Romanos, capítulo 4, no verso 25. Capítulo 4, verso 25 de Romanos, a palavra de Deus exclama o seguinte: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amados, essa verdade é uma verdade que traz paz ao nosso coração. O Senhor Jesus Cristo teve que suportar uma morte de cruz, como a palavra de Deus bem exclama
na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 e verso 4, que diz o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo foi entregue por causa da minha transgressão e da sua transgressão. Essa é a essência do nosso Deus. Um Deus que demonstra o seu amor através também da sua justiça e derrama a sua graça mediante a sua misericórdia sobre nossas vidas. Esse Deus que é imutável, que nada nesse mundo pode mudar quem o nosso Deus é. Ele é a sublimidade de toda a ética. Se você conhece alguém ético, esse pode ter uma demonstração da ética de Deus. Mas a ética de Deus é muito maior e muito mais sublime. Deus, ele é ético de acordo com os seus decretos e aquilo que ele já decretou para acontecer. Então, esse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia. E se ele ressuscitou, o que ele está fazendo hoje? Aonde ele está hoje? Muita gente acha que Jesus Cristo está reinando. De fato, ele é Senhor do universo, ele é Senhor dos céus, ele é Senhor da terra, isso é inquestionável. Porém, com relação ao reino prometido a Davi, como é predito no Antigo Testamento, nos Salmos e nos Profetas, esse reino para com o povo de Israel, esse reino do Messias, ele não foi implantado ainda. Isso só vai acontecer depois do período tribulacional, depois da tribulação, do período de 7 anos da tribulação, é que isso vai acontecer. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo hoje? Primeiramente, hoje ele está vivo sustentando o universo. E a primeira referência que eu gostaria que nós observássemos juntos está em Colossenses, capítulo 1, e verso 17. Que diz o seguinte: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Essa palavra subsistir, ela tem um significado interessante, de manter-se perfeitamente organizado nas mãos do Senhor. Nele, em Cristo Jesus, tudo se mantém em perfeita sincronia, tudo se mantém em perfeita organização, tudo se mantém no controle, porque está nas mãos do Senhor. Nele tudo subsiste. E em Hebreus, capítulo 1, verso 3, outra referência para apoiar o nosso ensino, que diz o seguinte: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então a gente vê que pela palavra de Cristo, todas as coisas se mantêm e se sustentam. Nada fica em pé se não for pela palavra de Cristo. E ele está ao lado do Pai, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Essa também é uma das funções do Senhor Jesus Cristo, além de ser um sustentador e mantenedor do universo e de tudo que existe, ele também é um intercessor. Intercede a favor dos crentes, intercede a favor daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, né? E ainda aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 7, verso 25, nós iremos encontrar um versículo que nos ensina essa verdade. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o único meio de salvação é Jesus Cristo. Se você quer se achegar a Deus, é por meio de Jesus Cristo, segundo o que o nosso texto está dizendo. Se você pecar, como as Escrituras diz,
Nós temos advogado junto ao Pai, aquele que irá interceder a nosso favor. Porque o nosso pecado do passado, do presente e do futuro foram pagos de uma única vez em um único ato. O ato de redenção e amor de Jesus Cristo na cruz. E outro aspecto aqui da atividade de Cristo é que ele está aguardando a chegada do dia fixado para a sua volta. Como diz lá em Atos, capítulo 1 e versículo 1. Atos 1. E verso 11, e diz assim a palavra do Senhor. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Essa exclamação dos anjos para aqueles homens, os discípulos que estavam olhando para as alturas, enquanto Jesus Cristo ascendia ao céu, foram consolados por essas palavras dos anjos que lhes disseram: varões galileus, que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Da mesma forma que Jesus Cristo subiu ao céu, ele vai voltar. O dia e a hora, ele o sabe. Nós não sabemos, mas pode ser a qualquer momento. Pode ser no meio dessa pandemia, pode ser daqui a 10 minutos, pode ser daqui a 100 anos. Não sabemos o dia nem a hora, mas temos que viver de forma a agradar o nosso Deus e Salvador. Irmãos, nós devemos zelar pela sã doutrina. Nós precisamos recusar e abandonar os conceitos errados que as seitas e as filosofias criaram sobre o Filho de Deus. E assim, meus irmãos, nós devemos acolher a cristologia ortodoxa, fundamentada nas Escrituras. Essa cristologia que a Bíblia ensina, essa cristologia que as linhas das Escrituras elas mostram. Nós devemos, irmãos, recusar, abandonar qualquer pensamento errado a respeito de Jesus Cristo. Ele é Deus, na mesma posição que o Pai, na mesma posição que o Espírito Santo. Ele tem poder da mesma forma que Deus Pai tem e que o Espírito Santo tem. Ele é único. E o único que pode interceder por nós, nos garantindo a certeza eterna e a salvação. É aquele que está intercedendo por nós. Isso porque aquilo que o homem pensa acerca de Jesus é de máxima importância, tanto para a vida presente como a futura. Não tem como separar isso. As nossas convicções a respeito de Cristo, de quem Cristo é e daquilo que Cristo faz, da maneira que Cristo é apresentado nas Escrituras, isso tem uma relevância grandiosa na maneira de vida que nós seguimos atualmente e futura. Aquilo que nós entendemos a respeito de Cristo vai claramente nos ajudar a viver uma vida piedosa, viver coerente com aquilo que as Escrituras ensinam. Se o meu entendimento de Cristo é distorcido, não é como as Escrituras ensinam, eu estou com a mente turvada com alguma espécie de heresia que eu ouvi, se a minha mente está turvada, eu não vou conseguir seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que todo pensamento que não condiz com a sã doutrina, ele precisa ser rejeitado, ele precisa ser abandonado. E o que precisa ser seguido é a cristologia ortodoxa, a cristologia das Escrituras. É aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Cristo. A palavra de Deus, ela não é uma propriedade da igreja. A palavra, ela é soberana sobre a igreja. A palavra, ela está acima da igreja, porque a palavra de Deus não é como o Vaticano diz que a Bíblia é uma propriedade da igreja, um bem da igreja. Isso é uma tremenda mentira, isso não existe. A Bíblia, ela está acima de qualquer conceito humano. Ela é soberana sobre as nossas vidas e ela deve sim guiar
o nosso intelecto e o nosso raciocínio. E lá em Filipenses, no capítulo 4 e versículo 8, demonstra claramente aquilo que deve estar na nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Os nossos pensamentos devem ser ocupados pela sã doutrina. E isso vai implicar na nossa vida. Se eu não creio em Jesus Cristo, baseado na sua redenção, naquilo que ele fez para me salvar e para lhe salvar, se eu não creio assim, isso vai ter uma implicação direta na eternidade. Na verdade, a Bíblia deixa claro que o fato de uma pessoa crer ou não em Cristo, conforme pregado pelos apóstolos na Bíblia, é fator determinante do lugar onde ela passará a eternidade. E eu quero encerrar o nosso estudo aqui, olhando juntamente com vocês o texto de João 3 e 36. João 3 e 36. Que diz o seguinte: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus, porque ele não se achegou à propiciação dos seus pecados. Irmãos, essas verdades essenciais, elas precisam estar fixadas no nosso coração. Entendendo que Jesus é o Filho de Deus, entendendo que Jesus, o Deus homem, o Deus sem pecado, padeceu em uma cruz, morreu para a nossa redenção, para a nossa justificação. Entendendo também que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia e está hoje sustentando a criação, intercedendo a favor dos crentes e aguardando o momento exato de voltar para nos conduzir às moradas celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, fixe o seu pensamento em quem Jesus Cristo é. Não permita que Satanás encha sua mente de coisas distorcidas a respeito da fé, mas esteja com o seu coração fixado nessas verdades. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo é o nosso único Senhor. O Senhor Jesus Cristo é a nossa propiciação e é o único que pode interceder por nós junto ao Pai. Que Deus te abençoe e que a sua vida seja edificada e que o seu crescimento bíblico possa aumentar com o estudo da palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Pai querido, nosso Deus Santo, que essas convicções a respeito de Cristo estejam de forma concretizadas no nosso coração. Pai amado, ajuda-nos a ter pensamentos de paz, pensamentos de verdade, coerentes com a sã doutrina, e nos ajuda a perceber aquilo que não condiz com a tua doutrina verdadeira, e que nós possamos, Senhor, recusar de forma sincera qualquer falsa doutrina, qualquer seita que pregue outro evangelho e não o evangelho de Cristo. Assim, ó Pai, te pedimos pelo dia de cada irmão, nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, somos gratos pela sua companhia conosco nessa manhã. Quero agradecer aos nossos irmãos que têm se empenhado, a equipe de louvor, a todos os membros que compõem essa equipe, têm se esforçado para preparar esse momento, tanto da música, quanto da questão da gravação, toda a parte de edição. Esses irmãos têm se dedicado a isso e eu agradeço a Deus pela vida desses servos que o Senhor colocou aqui para esse serviço. Vamos continuar orando uns pelos outros e quero lembrar que hoje à noite nós teremos também o nosso culto de louvor
e adoração, continuando a nossa série de estudos na carta de 1 Pedro. Na quarta-feira, estamos planejando e queremos ter um tempo com os irmãos, através de uma reunião, através de um programa que me foi apresentado, o Google Meet. Esse programa pode ser que dê certo e seja uma bênção para nós nesse tempo, para que a gente possa ver o rosto um dos outros, ter um tempo de cânticos e orarmos juntos pela vida da nossa igreja. E quero lhe encorajar também a compartilhar o link do nosso canal, o canal da igreja, com os seus familiares, amigos, para que nós consigamos atingir a nossa meta de 1.000 inscritos, para facilitar as nossas transmissões, se possível for, de forma ao vivo, e ter uma interação maior com os nossos irmãos. Esse projeto também é um projeto para o futuro, nós possamos usar isso em outras ocasiões, quando essa pandemia passar. No mais, amados irmãos, sou grato a todos vocês. Como de costume, a gente faz o relatório, né, e canta um cântico final, mas quero encerrar aqui o nosso momento juntos. Que Deus lhe abençoe e que você possa estar aqui à noite para desfrutar de um novo momento de comunhão. Que Deus te abençoe e um bom dia a todos.